Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos estudos. Esse é o nosso quarto estudo dessa série, Os Atributos de Deus. E hoje nós vamos buscar estudar, refletir sobre o tema A Presciência de Deus. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não viu algum dos vídeos anteriores, você fique à vontade, acesse o nosso canal do YouTube e fique à vontade para conhecer os estudos anteriores, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a presciência de Deus. Vamos começar considerando inicialmente algumas questões, tá? Nós estamos estudando então os atributos de Deus, que são basicamente aquelas perfeições pessoais de Deus, né? Nós já estudamos então a solidão de Deus, na sequência, né? Depois os decretos de Deus e depois um vídeo específico sobre a onisciência de Deus. Nosso objetivo básico aqui geral, né, é meditar nessas perfeições de Deus com um objetivo bem específico, com um propósito bem específico, que é para conhecer mais a Deus, e conhecendo, queremos, né, viver em comunhão com Ele e para a sua glória. Então é algo que, né, busca mexer com a nossa reflexão, mas é algo muito mais do que teórico, né? Obviamente nós vamos ler aqui, nós vamos pensar, nós vamos meditar, mas o objetivo principal é um objetivo muito prático. E eu creio que é um objetivo bíblico, né? Conhecer a Deus, para que conhecendo nós tenhamos mais comunhão com Ele. Essa é a nossa oração, nosso clamor, tá? Temos que lembrar de algumas questões aqui que são importantes, né? Em primeiro lugar, que Deus é soberano e absolutamente nada escapa da sua soberania. Quer nós entendamos isso ou não, quer nós creiamos nisso ou não, pode ter certeza que as Escrituras ensinam isso. Que Deus é soberano, nada escapa à sua soberania, nada pega Deus de surpresa, seja no passado, no presente ou no futuro. Tá? As Escrituras ensinam tanto a soberania de Deus, nós vimos isso nos estudos anteriores, ensinam também sobre os seus decretos, o fato de que um Deus soberano, ele decreta, ele define de modo soberano, justo, bom, santo, perfeito, né? E as Escrituras também ensinam que, ao mesmo tempo, aquelas criaturas que foram criadas à sua imagem e semelhança, o homem, né, a humanidade, o homem e a mulher, eles são seres responsáveis. Nós somos seres responsáveis pelos nossos atos. E isso em nada se choca com a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus decreta de forma soberana e o homem é responsável pelos seus atos. As Escrituras ensinam essas três verdades, de modo muito claro. E nós vimos isso nos estudos anteriores. Deus também é onisciente, né? Ou seja, ele sabe de todas as coisas, em todos os tempos, tudo aquilo que passou, tudo aquilo que existe agora e aquilo que ainda vai acontecer do ponto de vista do homem, né? E a consciência da onisciência de Deus deve nos levar ao temor, ao senso de majestade, ao senso de reverência em relação a Deus. E também a consciência da onisciência de Deus deve também marcar as nossas meditações, né? Quando nós meditamos em Deus, nós estamos meditando num Deus que sabe de tudo, né? E isso nós devemos colocar diante dele as nossas fraquezas, né? Confessar todos os nossos pecados, entregar tudo em suas mãos, porque ele sabe de tudo, todas as nossas ansiedades. E a nossa adoração também, ela deve ser marcada por esse senso da consciência da onisciência de Deus, né? Nós adoramos o único digno de toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração. Ao homem pertence o corar de vergonha e a Deus pertence toda a honra e toda a glória. Tá? Então, falando um pouquinho sobre a presciência de Deus, perceba que onisciência e presciência são conceitos que estão bem próximos, né? Porque ambos lidam com a questão da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus. Onisciência e presciência lidam com a verdade do conhecimento de Deus, mas são partes diferentes dessa mesma verdade, ok? Não existe, obviamente, nenhum tipo de contradição, né? Mas onisciência, embora a onisciência e a presciência digam respeito às mesmas realidades, a mesma realidade, né? Qual que é a realidade? A realidade do conhecimento de Deus. Uma aborda de uma certa forma e a outra toma conta de uma outra faceta
do conhecimento de Deus. Ok? Hoje nós vamos ver a presciência. Então, esse é um dos temas que, infelizmente, pode provocar alguns debates infrutíferos. E por que esses debates infrutíferos eles podem acontecer? Né? Primeiro que não é culpa do tema em si, é culpa nossa. E como que ocorre normalmente o trajeto desses debates infrutíferos? Basicamente é o seguinte, é quando eu quero conhecer aquilo que a palavra não me revelou. E eu deixo de querer conhecer aquilo que ela me revelou. Esse é um dos efeitos, né, dessa curiosidade pecaminosa. Esse é um dos retratos dessa curiosidade pecaminosa. Aquilo que está revelado na palavra, eu não quero conhecer muito. Agora, aquilo que não está revelado, eu tenho um certo interesse de querer conhecer. Então, quando isso existe, pode provocar debates infrutíferos. Mas esse não é o nosso interesse aqui nos nossos estudos. Tá? Em nenhum desses temas nós queremos provocar debate infrutífero e algo que sirva só para saciar nossas curiosidades teológicas. Não. É para que nós busquemos conhecer mais a Deus, para ter comunhão com esse Deus, com o único Deus verdadeiro. Tá? Então, nosso objetivo é que, ao tratar dessa verdade, ele se dá basicamente por dois motivos. O primeiro, porque a palavra ensina. Né? As Escrituras Sagradas falam no Antigo e no Novo Testamento sobre presciência. Nós vamos ver isso nos textos que nós leremos. Em segundo lugar, porque esse tema nos ajuda a conhecer mais a Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor. E conhecendo, nós queremos ter mais comunhão, né? Ser filhos e filhas que amam o Pai, né? Que caminham com o Senhor Jesus Cristo e que são guiadas pelo Espírito Santo, tendo a palavra de Deus como nosso guia. Ok? Vamos lá. Relembrando um princípio que é fundamental, tá? Vocês podem depois me cobrar no final isso daqui e se tiver alguma questão, nós vamos voltar para esse ponto aqui, tá? Qual que é esse princípio fundamental? É esse daqui, ó. As Escrituras Sagradas são o único referencial seguro para aquilo que nós devemos pensar sobre Deus e sobre nós mesmos. Só tem um livro, só tem uma referência que é segura para se falar sobre Deus e sobre nós mesmos. Quem é Deus é revelado aqui. Quem nós somos é revelado aqui. Referencial seguro nem é um livro que nós estamos, né, utilizando como material de apoio, os atributos de Deus do A.W. Pink. Não. Nós estamos utilizando porque nós cremos, né, obviamente, que é um livro baseado, né, nas Escrituras Sagradas, mas ele não é o nosso referencial seguro. Aquele livro vai ter que ser julgado por esse livro aqui. Ok? Então, sendo assim, que Deus nos dê uma mente sintonizada com a sua palavra e um coração submisso ao ensino da sua palavra, mesmo nas questões mais difíceis. Tá? Vamos lá. Primeiramente, então, antes de estudarmos o que é presciência, vamos tentar tirar a sujeira primeiro, tá? Vamos limpar o campo para depois colocar as coisas nos seus devidos lugares. E esse limpar o campo aqui, né, é entender o que não é presciência. Antes de entender o que é, vamos entender o que não é. Vamos tirar as noções erradas sobre esse conceito da presciência. Em primeiro lugar, presciência não é um ensino de que Deus previu que alguns teriam fé nele e por isso os escolheu para serem salvos. Não. Presciência não diz respeito a isso. Né? Algumas pessoas acham que é isso. O que é presciência para algumas pessoas? É exatamente isso aqui. Né? É o ensino de que Deus previu, como ele é onisciente, né? Então ele sabe o que vai acontecer. Então ele previu que algumas pessoas o escolheriam e por isso Deus os escolheu. Nesse caso existem vários problemas. Um deles, né, é que na verdade quem escolhe é o homem. O homem que escolheu a Deus primeiro, não Deus escolheu o homem. Quando a Bíblia diz que vocês me amam, porque eu os amei primeiro. Né? Então essa declaração é errada, é equivocada. Tá? Por quê? Primeiro, contraria a verdade da depravação total, considerando que há algo de bom no homem depois da queda. Quando a Bíblia diz que não existe, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, primeiro, quem acha que presciência é isso e que não é, erra, primeiro porque desconsidera a depravação total. Segundo lugar, segundo erro, né? Tira a independência de Deus, tornando a sua escolha dependente da ação humana. Exatamente o que esse tipo de pensamento faz. Na verdade, não é o homem que depende de Deus, é Deus que depende do homem. Tá? Terceiro ponto desse erro, inverte a ordem do ensino bíblico, né?
que afirma que o homem estava morto espiritualmente e que Deus foi até ele para dar vida. Então, se o homem em algum momento escolheu a Deus, é porque Deus o escolheu antes, porque o homem estava morto. Então, primeiro ele deve ter vida, e essa vida só vem de Deus. E o ensino bíblico, ele coloca nessa ordem. O homem estava morto e Deus é que deu vida. Isso se chama em teologia de regeneração. E com agora a regeneração, o homem pode se arrepender e crer. Só que fé é um dom de Deus, né? E o arrependimento também só é produzido por alguém que foi regenerado pela ação do Espírito Santo. O ensino bíblico é dessa forma, tá? Mas quem acha que presciência diz respeito ao fato de que Deus primeiro previu que o homem ia escolhê-lo e por isso Deus o escolheu, erra por essas três questões e tem mais uma quarta. Afirma também, né, que a fé é a causa da eleição para a salvação, quando a Bíblia ensina o contrário. Eleição que é a causa da fé. E fé é o efeito da eleição. O que vem antes? Eleição ou fé? Obviamente nas Escrituras, né? Primeiro vem a eleição, depois a fé. A fé é um sinal, é um efeito de alguém que foi eleito, tá? Ok, eu sei que esses assuntos têm lá a sua complexidade, tá? A gente não nega que existem complexidades, que nós não entendemos tudo. Mas lembra do princípio fundamental? Que nós falarmos sobre Deus ou sobre nós mesmos deve estar baseado nas Escrituras. E isso nós podemos garantir que está baseado nas Escrituras, tá? Deus é soberano, o homem é responsável, nós somos dependentes de Deus, né? A nós pertence o corar de vergonha e a Deus toda a honra e toda a glória. Nós só o escolhemos porque Ele antes nos escolheu. Porque se Ele não tivesse nos escolhido, nós nunca o escolheríamos. E quando nós pensarmos sobre esse assunto, uma dica muito importante: pense em você. Ah, mas por que o outro? Não, você não sabe do outro. Quando falarmos de eleição, pense em você. Eu devo pensar em mim. Eu tenho os sinais do eleito? Eu me arrependi e continuo me arrependendo dos meus tristes pecados? Eu criei e continuo crendo no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo para me salvar de mim mesmo, né, da condenação. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Eu devo pensar em mim. Ah, mas por que o outro? Não, aí começa de novo os debates infrutíferos. Ah, mas e os índios? Não. Nas Escrituras, quando falarmos de predestinação e eleição, faça uma autorreflexão guiada pelas Escrituras. Ah, mas aí você pensar diferente é querer ser mais justo do que Deus. E você sabe que você não é tão justo assim. Eu sei que eu não sou justo dessa forma, né? Então, quem somos nós? Né? Os injustos querendo julgar o justo? Isso é absurdo. Então, aqui é uma dica muito prática, que deixa o assunto bem prático. Quando falarmos de eleição, pense em você. Quando falarmos de predestinação, pense em você. Eu tenho os sinais de um eleito? Eu choro pelos meus pecados? Eu tenho os sinais de um predestinado? Quais são os sinais? Tristeza pelo pecado, ódio pelo pecado, a busca, né, por abandonar o pecado, ter fé no Senhor Jesus Cristo e continuar crendo em Cristo como Senhor, Salvador e Redentor único da nossa vida. Se sim, se a resposta é sim, então esses são os sinais. Isso não nasceu com você. Isso só pode ter vindo de Deus. Isso veio de Deus. E aquele que começou boa obra em vós, há de terminá-la, né? Já estava confundindo o texto aqui. Aquele que começou boa obra em vós, há de terminá-la, há de concluí-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas e o outro? Se você se preocupa mesmo com o outro, não busque fazer esses tipos de reflexões. Pregue, ore por ele. Pregue o evangelho. Se você se preocupa com a salvação do outro, se você se preocupa realmente, verdadeiramente, sinceramente com a salvação do índio, ore pelo índio e pregue a palavra para o índio. Se você se preocupa com daquele irmão seu, aquele irmão de sangue seu, aquele parente seu que hoje ainda não é crente, se a sua preocupação é verdadeira, então ore por ele todos os dias, com lágrimas nos seus olhos. Presenteie ele com as Escrituras, convide para ir na igreja, compre um bom livro, fale do Evangelho para ele, esteja disposto a ser xingado por ele,
aí você demonstra realmente preocupação com a salvação do seu próximo. O resto é papo furado e isso vale para mim mesmo. Ok? Fechando esse parênteses e voltando para o nosso tema da presciência. Vamos então definir. Já vimos o que não é, agora vamos ver o que é presciência. Tá? De forma geral, presciência significa conhecer de antemão. Esse é o significado geral. Tá? E aqui um detalhe que vale para mim e para você. Atenção. Tá? Um termo teológico, e presciência é um termo teológico, ele não pode ser definido pelo dicionário. Dicionário, né, que a gente chama de dicionário normal. O Webster, o Aurélio são importantes, mas quando você está tentando entender um tema teológico, um conceito teológico, o dicionário pode ajudar no início. Por exemplo, aqui, conhecer de antemão. Mas o conhecer de antemão ainda não responde o que significa presciência do ponto de vista bíblico teológico. Né? Então, o termo teológico não é definido por um dicionário. Mas pelo que, então? Pelo uso daquele termo, né? Mas pelo sentido do uso daquele termo nas Escrituras. Nas Escrituras. Tá? Então, exemplo. Só para a gente ter uma noção do que a gente está falando aqui, tá? Carne. Vamos supor que você lê, né? E você tá lendo lá as cartas paulinas e se depara com o termo carne, né? As paixões carnais. Aí, se você ainda não sabe o que é carne, você vai lá para o dicionário Aurélio e aí lá tem a definição de carne. Não vai ajudar muito. Porque carne ali nas cartas paulinas, não é simplesmente aquilo que sobra ou a parte de um animal que você usa para se alimentar, aquilo que você usa para fazer um churrasco. Esse é o significado real de carne. Mas se você quer entender carne nas cartas paulinas, começa até com o dicionário, mas depois você vai para o dicionário bíblico, e depois você vai principalmente para as Escrituras. Primeiramente é nas Escrituras. E carne ali tem a ver com natureza pecaminosa. Tem nada a ver com carne de churrasco. Né? E aí outros exemplos, mundo. Mundo é o que? A natureza criada ou esse sistema corrompido pelo pecado? Né? Alma. A alma é só a parte material do homem? Porque às vezes a Bíblia se refere à alma como sendo o homem todo. Então você percebe como, né, tem muita coisa para a gente refletir sobre isso? Imortalidade. O sentido mais básico de imortalidade é o quê? É você viver para sempre. Será que é isso mesmo? Porque a maioria um outro sentido de imortalidade é ter vida eterna com Deus. Tá? Conhecimento. Conhecimento de forma geral é o quê? Ter informações sobre algo ou alguém. Mas conhecimento, biblicamente falando, é mais do que isso. Né? É ter intimidade. Leva a uma outra possibilidade de definição é ter intimidade com aquele que você conhece. Então você percebe que os termos são ricos e eu devo ser bem cuidadoso, nós devemos ser cuidadosos na nossa interpretação. Tá? Isso vale, obviamente, para todos nós, a começar por mim. Então, primeiramente, vejamos o significado do termo conhecer, saber. Vamos, então, aos poucos. Tá? No Antigo Testamento, perdão, tá? No Antigo Testamento, quando esse termo é usado em referência a Deus, normalmente significa, olha só as ideias que tem aqui, significa, primeiro, considerar com favor. Então, quando Deus conheceu tal pessoa, ele considerou essa pessoa com favor, porque ele conhece tudo. Tá? Considerar com favor, considerar com afeição, e não meramente saber e conhecer em termos cognitivos, né, da estrutura nossa cognitiva do conhecimento. Vamos ver alguns textos, tá, que mostram isso daí. Primeiro lugar, primeiro texto. Deixa eu só. Êxodo 33, 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. Então aqui conhecer é mais do que saber. Deus já sabia, claro. Foi Deus que criou Moisés. Aqui é no conhecimento de afeição. Deus tinha afeição por Moisés. Deuteronômio 9:34. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Deus também conhecia essas pessoas que agora eram rebeldes. Ele conhecia de perto, tá? Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei
e te constituir profeta às nações. Aqui não é só conhecer a pessoa, saber se ela seria alta, baixa, gorda, magra, a cor da pele, nada, né? Tem a ver com isso, mas é muito mais. Olha só as expressões que são usadas desde o ventre materno, né? Eu te consagrei, constituí profeta às nações. Aqui tem a ver com o conhecimento de, né, conhecer intimamente, né, de conhecer com afeição, né? Vamos lá. Oséias 8:4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Quando fala, né, do estabelecimento de reis, quando fala da constituição de príncipes, mas eu não soube. Esse eu não soube aqui, não é que Deus não sabia, no sentido de conhecimento. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai no mais profundo do coração de todas as pessoas. Mas aqui no sentido de que Deus não tinha afeição, né? Não tinha, não, assim como no exemplo anterior era de ter conhecimento de afeição, aqui é conhecimento de eu não conheci, ou seja, eu não tive essa afeição. Ok? Amós 3:2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, a questão da escolha, né, que leva em consideração a questão do conhecimento. Né, o texto, em todos os profetas, né, tanto em Oséias quanto em Amós, nós temos, né, basicamente aquela estrutura. Né? O povo de Deus havia se desviado e Deus enviava profetas para pregar a sua palavra para que aquelas pessoas, seu povo, se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Deus, né? E Deus conhecia o seu povo. Deus conhecia o seu povo, mais do que no aspecto da racionalidade, né? Mas no aspecto de conhecer, de saber que eles existiam, onde eles estavam, o que eles estavam fazendo. Mas conhecimento no sentido de ter afeição pelo seu povo. E aqui, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. No sentido de conhecer. Então, nessas passagens aqui, conheci significa amei. Tenho afeição. Né? Eu designei. Né? Eu designar traz essa ideia, né, de levantar com uma função para uma tarefa específica. Que vocês são meus. Né? Então, traz essas ideias. Então, perceba que nós estamos tentando entender a expressão. Primeiro, o grande tema desse vídeo é a presciência de Deus. Antes de falar do que seria essa presciência, né, que nós já vimos que no início é conhecer de antemão, esse conhecer tem a ver com mais do que somente saber. Conhecer tem a ver com amar. Conhecer com afeição. Tá? Designar. Vamos lá. Novo Testamento agora. A expressão conhecer é empregada muitas vezes no mesmo sentido do Antigo Testamento. Nós vamos ver 4 textos, tá? Mateus 7:23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então olha só, nunca vos conheci. Não que Deus não os conhecesse em termos de conhecimento, saber quem eles eram. Né? Deus sabia o que ia mais no profundo do coração de cada um deles. Nunca vos conheci no sentido, nunca vos amei. Né? Não tenho afeição por vocês. João 10:14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amo as minhas ovelhas e elas amam a mim. Né? 1 Coríntios 8:3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Né? Se alguém ama a Deus, esse é amado por ele. Porque a pessoa só consegue amar a Deus se ela foi antes amada por Deus. Né? 2 Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, essa marca. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor ama, né, os que lhe pertencem. Então perceba que tanto os textos do Antigo quanto do Novo Testamento, eles ensinam basicamente a mesma coisa sobre a expressão conhecer. Vamos continuar. No Novo Testamento, temos a ocorrência da expressão presciência.
ela aparece, né? Presciência nunca é usada muito, isso aqui é muito importante. Isso aqui é decisivo, tá? Essa frase aqui, conceito que está por trás dela. Presciência nunca é usada nas escrituras em relação a eventos ou ações, mas em relação a pessoas. Entender isso daqui vai ser a chave, né? Uma das principais chaves para abrir o nosso conhecimento sobre esse tema. Quando as escrituras citam presciência, não é em relação a eventos, não é em relação a ações, é em relação a pessoas. Tá? Pessoas é que Deus declara que conheceu de antemão. Vejamos as passagens em que essa expressão aparece ou alguma expressão equivalente. Tá? Atos 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Estou falando aqui, né, Pedro falando da morte do Senhor Jesus Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo envolveu tanto, obviamente, a soberania de Deus como a responsabilidade dos homens. A morte do Senhor Jesus Cristo estava decretada desde os tempos eternos por Deus. Ao mesmo tempo, os homens foram responsáveis pela sua morte. E são responsáveis pela sua morte, aqueles homens lá, né? Então, o apóstolo Paulo aqui está falando, Paulo, né, não é Pedro. Paulo está falando do conhecimento que Deus tinha da pessoa crucificada e não do ato da crucificação. Embora Deus conhecesse o ato da crucificação. Obviamente, foi decretado desde os tempos eternos. Mas aqui especificamente Paulo, ele se refere a, quando ele diz, né, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ele se refere a pessoas, não aos eventos. Tá? Isso é muito importante para a nossa compreensão aqui do termo presciência. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tá? Então perceba que o apóstolo Paulo aqui novamente, ele se refere não a algo, mas a pessoas que Deus conheceu de antemão. Sempre pessoas. Tá? Romanos 11, 2, a parte A. Deus não rejeitou o seu povo, a quem ele de antemão conheceu. De novo, a referência aqui é a pessoas. 1 de Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. De novo, a referência aqui é a pessoas e não a atos que Deus houvesse previsto. Embora Deus já os conhecesse. Mas a questão aqui que nós queremos destacar é que quando presciência é usada no Novo Testamento, ela diz respeito a pessoas e não a eventos ou a atos. Então, considerando as passagens que nós lemos, não há base bíblica para afirmar que Deus pré-conheceu os atos de certas pessoas, especificamente seu arrependimento e fé, e que devido a esses atos, ele as elegeu para a salvação. Né? As Escrituras nunca falam de arrependimento e fé como tendo sido previstos e pré-conhecidos por Deus. Obviamente, como nós dissemos e repetimos agora, Deus sabe de absolutamente tudo, tudo, inclusive desses eventos. Mas observando a forma como as Escrituras estão escritas, e nós temos que seguir a forma como elas estão escritas, nós vemos que o objeto da presciência de Deus são as pessoas, não os eventos e os atos dessas pessoas, ok? Embora, como nós dissemos e repetimos, Deus conhecesse tudo. Mas a forma como a Bíblia registra é que Deus elegeu, Deus predestinou pessoas, previu a escolha, né, de pessoas.
Outra verdade importante que deve ser lembrada é que a presciência de Deus baseia-se no seu decreto soberano. Sempre. A ideia é que Deus conhece de antemão, por quê? Porque ele decretou o que vai acontecer, o que há de ser. A eleição é baseada no decreto e não na presciência. Por quê? Entre outras coisas, mas e principalmente porque o centro de tudo é a escolha de Deus, não a escolha do homem. O centro é Deus e não o homem. Não é o homem que escolhe Deus, porque o homem está morto. É Deus que escolhe o homem, dando-lhe vida e capacitando-o ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é um tema que está envolto a mistério, nós sabemos. Falamos estamos repetindo aqui, né? Não podemos dizer mais nada além do que as Escrituras ensinam. Esse não é um tema que deve provocar confusão, mas reverência, quebrantamento, pois nós devemos nos perguntar: eu tenho, como eu disse, né, lá no início, sinais de um eleito? Eu me arrependi e me arrependo dos meus pecados? Eu confiei e continuo confiando em Cristo como meu Salvador e Senhor único da minha vida? Né? Se a resposta é sim, graças a Deus, glória a Deus, a despeito das dificuldades, porque Deus é que faz isso na nossa vida, e aquele que começou a obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Considerações finais e aplicações. A presciência de Deus é um dos temas que as Escrituras nos ensinam em parte, e em parte permanece em mistério. Nós buscamos apresentar aqui de modo resumido aquilo que as Escrituras nos ensinam. Tá? A solidão de Deus, bem como seus decretos, sua onisciência, sua presciência, são temas que ensinam sobre a soberania de Deus e a majestade de Deus. O Deus verdadeiro é um Deus grandioso. Ele não é do nosso tamanho. Ele é infinitamente maior. Ele é Deus, nós somos homens. Homens, mulheres, né, seres humanos. Ele realmente é Deus, nós não. E realmente existe uma diferença, não só em termos de quantidade, mas de qualidade, né, entre Deus e o ser humano. Ele é criador, nós somos criaturas. Ele é o Salvador, nós somos os salvos. Ele é Senhor, nós somos os servos. Ele realmente é grandioso. Né? E esses temas todos aqui deixam bem claro a grandiosidade, a sublimidade, a santidade de Deus. Cale-se diante dele toda a terra. Esses temas deixam bem claro que Deus é soberano e gracioso na salvação. Toda a glória deve ser dada somente a Ele. A salvação do gênero humano é somente pela graça. Né? E Deus é um Deus que conhece o que é sofrimento. Né? Se você está sofrendo, Deus não abandona você. Né? Deus é soberano sobre o sofrimento. Ele sabe muito bem o que é isso. E não existiu nenhum sofrimento que chegue nem perto maior do que o sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele venceu o sofrimento. E o seu povo também vencerá o sofrimento. Salvação do homem é pela graça, repetindo, né? Mediante a fé. Não há nenhum mérito no homem, não há nenhum mérito na fé, mas todos os méritos pertencem a Deus. Que Deus seja conosco. Tem gente que acha que a fé, ter fé, é algo que dá mérito. Não. Ter fé, se você tem fé em Cristo, você está declarando que você é um miserável e que toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Né? A fé é a boca aberta do mendigo pedindo pão. A fé é a mão clamando do mendigo pedindo ajuda. Fé leva em consideração essas imagens. Né? A fé é a declaração de que você não é competente para ser salvo. E você tem fé num outro, naquele que está fora de você, no Senhor Jesus Cristo. Né? Então, hoje nós então encerramos esse assunto, né, da presciência de Deus. Deus conhece tudo de antemão. Agora, mais do que isso, presciência, como nós vimos, tem a ver com pessoas. E Deus conheceu de antemão o seu povo. Isso significa que Deus amou desde lá da eternidade e continuará amando no tempo e na eternidade futura o seu povo. Ele não larga da mão do seu povo.
esse Deus que tem presciência, que conhece com afeição o seu povo para sempre. Que essas verdades possam consolar, confortar, fortalecer a todos nós nas facilidades e nas dificuldades da nossa vida. Até a próxima, então. Espero que tenha sido útil de alguma forma esse estudo, que Deus muito o abençoe e até a próxima, Deus permitindo. Um grande abraço.